Ah, por Porque lá quê? em casa tá reformando. Porque lá Hã? em casa tá reformando. Ah, tá Porque lá reformando. em casa tá reformando o chão. Daí Ah, desligaram a internet. Daí eu tive que vir pra minha avó. aham, Porque senão eu não participava. Eu ficava. aham. Aí, ó. Mas isso que é interessante, tá vendo? Você poderia ser muito cômodo e falar assim: ah, tá reformando aqui em casa, não dá pra. Mas não, você foi esperto e falou: opa, não vou perder a aula, não. Eu vou lá na casa da minha avó assistir, ó. Perfeito, é assim que vocês têm que ser. Parabéns, parabéns. Professora, ontem eu participei da aula de língua portuguesa porque minha avó não estava em casa e não teve jeito. Daí não deu. E na Uhum, casa da outra avó dela não tem internet. uhum. Ô, Júlia, eu não entendi onde você deixa o computador. Alguém faz contato com a Ana para mim aí um pouquinho? Porque no momento em que começou a gravar, ela saiu. Vê com ela aí, se ela tá conseguindo retornar. Tá. Oi, Laura, pode falar, querida. Eu sou, mas demais da conta. Mas demais da conta. Ah, ela quer dizer onde que fica a sua câmera, onde você grava. Ah, tá. Então eu vou mostrar para vocês onde que fica. Cadê a Ana? Vê se ela tá conseguindo retornar. Tá, tô perguntando. Embaçou tudo. É que eu vou desligar. Professora, ela falou que não está conseguindo entrar. Que a internet está muito ruim, ela tá falando. Ela falou o quê? Ela falou que não está conseguindo entrar porque a internet está muito ruim. Tá. Então, E o peraí. Gustavo Breno também disse isso. Tá, então eu vou sair, e entrar de novo, aí vocês falam para ela tentar entrar novamente, Tá. tá? Ana, o professor vai sair e entrar de novo, daí você tem que entrar novamente. Mandei o áudio no grupo, gente. Aí, o coisa entrou, Gustavo. Gustavo retornou e a Ana tá por aí? Ana, Ana. Fala para ela lá, vê se ela consegue retornar. Ela disse que a internet dela caiu e não está conseguindo entrar de novo. Tá. Professor, Oi, consegue mandar áudio pelo WhatsApp, pelo Meet? como assim? Se você está no celular, no Google Meet, você ir lá no WhatsApp e mandar um áudio? Isso. Não sei. Tem que fazer o teste. Não, Porque você Laura, não não tem dá. Não, professora, então. ela não vai entrar de novo, tá? Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Então, página 170. Página 170. Não vou escrever tudo aquilo, tá? Não vou escrever lá que frações equivalentes e simplificação de frações. Mas eu quero começar perguntando o seguinte para vocês. Podem até ficar com o microfone aberto para vocês responderem agora, igual nós sempre conversamos. Só pegar uma cadeira. Igual nós já conversamos. Se seu microfone não tiver com chiado, com barulho, você pode abrir, é até melhor. Mas, Ok. mas o que que aparece para a Ana que ela não está conseguindo entrar? Você sabe me dizer?
Vou ver. Ela falou que a internet dela tá muito ruim, que não tá dando pra entrar, que tá caindo muito. Uhum. No finalzinho isso mesmo, Eduardo, isso mesmo, Eduardo. Mas, ô Enzo, no finalzinho, Júlia, Enzo, que querem ver aí, no finalzinho eu mostro. Mas vamos lá, começando o conteúdo agora, então. Começando o conteúdo agora, Eduardo. Eu vejo que você é bem esperto nessa parte de informática em si, né? Num todo aí, de computador, das coisas, né? Parabéns, cara, isso é bom. Meu caso, não. A tendência desse campo é aumentar muito nesses anos daqui em diante, né? Essa parte tecnológica aí. Que bom, cara, que você se interessa. Muito bom. Parabéns. Vamos lá, então, meus queridos. Frações equivalentes e simplificação de fração. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: frações equivalentes. Fração, vamos separar as duas palavras, né? Frações equivalentes. Vamos analisar por partes. Muito bem, Júlia. Vamos lá, então. Frações. Frações nós já conhecemos, que é o que tem numerador e denominador, certo? Tem em cima, tem embaixo ali, numerador de cima, denominador de baixo, beleza. Agora, se você falar a palavra equivalente para alguém, ou alguém falar a palavra equivalente para você, você entende o que da palavra equivalente? O que é a palavra equivalente? Se alguém tiver um dicionário, pega o dicionário aí agora, ou se conseguir pesquisar, ou se já souber, o que é a palavra equivalente? Que equivale a alguma coisa? Tá, que equivale a alguma coisa. Mas o que é o equivale? É isso que eu quero saber de vocês. Que vale a mesma parte de um todo? Ah, quase, mas é essa a ideia. É que... Valor idêntico. Muito bem, muito bem, muito bem. O mesmo valor, né? Equivalência, nesse caso da matemática aqui, é quando tem o mesmo valor. Ah lá, a Duda procurou. Tem igual valor, força, peso, exatamente. Mas podem ser escritas de forma diferente, tá? Tem o mesmo valor, mas pode ser escrito de forma diferente. Isso quer dizer frações equivalentes. E agora, quando eu falar simplificação de frações? Fração nós conhecemos. Agora, o que seria simplificar alguma coisa? O que é simplificar? Simplificação. O que vocês entendem por isso? Deixar mais simples. Perfeito. Deixar mais simples, né? Ótimo. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Duas frações ou mais podem representar a mesma parte do todo. Vão acompanhando a leitura aí. Observe as frações que correspondem à porção nas bandejas A, B e C, de 3 pizzas de mesmo tamanho, que foram cortadas em partes iguais de maneiras diferentes. Então, nós temos a primeira pizza. Qual a fração que representa o pedaço de pizza na primeira pizza? Meio. Meio. Na segunda pizza? Na segunda, 4/8. E na terceira, 3/6. Tá. Aproveitando essa situação, eu vou contar uma história que aconteceu sábado. Eu e meu pai, nós fomos na pizzaria jantar, né? Fomos lá comer uma pizza. E nós pedimos 2 pizzas. Nós pedimos 2 pizzas, eu e meu pai. Duas pizzas de mesmo tamanho, tá? Sim. 2 pizzas de mesmo tamanho. Quando nós chegamos em casa, nós comemos as pizzas, já vou... A minha pizza veio dividida assim, ó.
A minha pizza veio dividida assim. E a pizza do meu pai veio dividida assim. Tá. Quando nós chegamos em casa, a minha mãe perguntou: quem comeu mais pizza hoje? Né? Ah, não, mentira. A do meu pai, essa daqui, e essa sou eu. Tá? E aí, quando nós chegamos em casa, a minha mãe perguntou: quem comeu mais pizza hoje? E o meu pai tinha comido a... Não, mas eu não falei ainda o tanto que nós comemos, Luiz. Calma. Meu pai, ele comeu da seguinte maneira a pizza. Ele comeu esse pedaço, depois ele comeu este pedaço, depois ele comeu este pedaço, e depois ele pegou esse daqui. Tá? E eu comi este pedaço, comi este pedaço e comi este pedaço. E aí, quando nós chegamos em casa, minha mãe perguntou: quem comeu mais pizza hoje? Meu pai falou: foi eu. Eu comi mais pizza. Meu pai está certo ou errado na resposta dele? Errado. Porque Certo. os pedaços são maiores. Errado porque o seu pedaço é maior. Errado. Tá, então vamos ver as respostas. Ele Os comeu. pedaços meus são maiores. Tá, mas meu pai comeu 4 pedaços. Então ele falou que ele comeu mais. Mas dividindo os seus ao meio, ia dar o dobro, ia dar 6 pedaços. Mas 6 é maior do que 4. Então você teria comido mais. Tá. Gostei das respostas de vocês. Gostei das respostas de vocês. Só que agora vocês precisam começar a analisar as coisas com outros olhos. Vocês precisam começar a perceber as coisas com outros olhos, de outra maneira, tá? Dá uma olhada aqui. Eu comi esse pedaço e esse. Mas se eu pegar esse pedaço que sobrou aqui e colocar para o lado de cá, então é como se eu tivesse comido esse pedaço, não é? Uhum. E aí, se você olhar para essa pizza, eu comi quanto dessa pizza? Meia. Eu comi metade da pizza, né? Ó, Sim. eu comi metade da pizza. É isso que eu quero que vocês percebam agora. E se você analisar o do meu pai, Dá a impressão que você comeu meia pizza e colocar aqui, né? Se você pegar esse pedaço e colocar aqui e esse aqui, Os dois vão ter comido igual. Ele também comeu meu pai comeu aquele pedaço. Então, quanto meu pai comeu aqui? Meia pizza. Meia pizza também. Então, quem comeu mais pizza? Nenhum. Os dois Ninguém. ficaram. Nós comemos igual, tá? Então, vocês têm que, quando eu falo que vocês têm que começar a olhar as coisas com outros olhos, perceber de outra maneira, é isso. Que, na verdade, tinha 2 pedaços aqui e um aqui, mas, na verdade, foram meia pizza comida. Por quê? Quantos pedaços essa pizza foi dividida? 6. E isso, de fato, considerando que as pizzas são do mesmo tamanho, né? Uhum. Mas, então, essa daqui foi dividida em 6 pedaços, então 6 é o todo. E eu comi quanto? 3. 3. E aqui na do meu pai, foi dividida em quantos pedaços? 8. 8. E ele Foi comeu dividido 4. em 8 pedaços, que é o todo, e ele comeu quanto? 4. Começaram a entender a ideia de frações equivalentes? Sim. Porque vocês disseram para mim que equivalente é quando por causa dos sabores, Luiz. Nós queríamos sabores diferentes, né? Quando nós falamos de frações equivalentes, eu disse que a equivalência, nesse caso aqui,
é algo que representa a mesma coisa, mas está escrito de forma diferente. O 4/8, ele representa o que de uma pizza? A metade. Ele representa metade. Então, o 4/8, eu posso escrever como 1/2. Porque nós estamos vendo através do desenho aqui que 4/8 é igual a meio, que é metade da pizza. E agora, o 3/6 eu posso escrever como o quê? Metade. Metade também, porque é a metade da pizza. E aí, ó, quando nós falamos de equivalência, é isso daqui, ó. Professor, Os dois estão com a mesma, eles têm a mesma, eles representam a mesma situação. professor, se tiver numa prova e tiver pedindo as frações equivalentes, e que tiver só o desenho pra gente fazer a fração, pode colocar, tipo, se for a metade, pode colocar um meio? Sim, se você olhar o desenho, Professor. olhou para um desenho, ano passado, se eu desse um desenho para vocês desse daqui, ano passado, vocês iam falar que a fração é 4/8. Mas hoje, dia 12/8, vocês estão aprendendo que essa fração 4/8, esse desenho, eu posso escrever ele como meio, que é a metade. Assim como acontece nessa. O 3/6 eu posso escrever como meio. Então, professor, eu posso dizer que 4/8 é igual a 3/6, que é igual a 1 meio. Posso falar isso? Com certeza. Olha para os desenhos. 4/8 não representa metade da pizza? 3/6 não representa metade? Se os dois representam metade, é tudo igual, tá? Só escrito de formas diferentes. Você fez conta para saber esse resultado? Não, você só Não. analisou o desenho. Não fizemos conta nenhuma, nós só analisamos o desenho mesmo. Que isso daqui é de fato metade, essa é de fato metade. Tá? Assim Tem como como... se eu tivesse uma terceira pizza, foi eu, meu pai e um primo meu ou minha mãe. Eu tenho uma terceira pizza do mesmo tamanho também, e ela veio dividida assim, e a pessoa comeu isso daqui. Quanto que a pessoa comeu? Metade. Metade. A pessoa comeu metade. E é o mesmo desenho, entenderam? Eu entendi. Hã? Entendi. Legal. Pessoal, tá mais dando ou menos. Só vou abaixar o todo ali, peraí. Eu tô preparando no caderno agora. Ai, deu uma melhoradinha. Beleza, então. Tá? Então, isso é uma ideia de fração equivalente, tá? Isso é uma ideia de fração equivalente, beleza? Tá, mas, professor, então as frações equivalentes elas são para analisarmos? Calma que você já vai entender de fato para quê. Que esse aqui é a introdução, nós estamos começando agora. Então, ó, lá no finalzinho da página 70, em amarelo tá assim, ó. Frações que representam a mesma parte do todo são chamadas frações equivalentes. Então, essa pizza é o todo que eu tenho. Essa é o todo que eu tenho, essa é o todo que eu tenho. As frações representam a mesma parte do todo, que é metade da pizza, tá? Tá. Vocês sabem o que é mais legal? É que ano passado, quando eu expliquei esse conteúdo para o 6º ano do ano passado, eu fiz o mesmo exemplo, eu e meu pai, eu contei a mesma história, tá? Então, eu e meu pai, nós não fomos na pizzaria, tá? É só para poder exemplificar para vocês. Eu sabia. Mas, na verdade, não, eu e meu pai, nós fomos na pizzaria sim, porque domingo era dia dos pais, e nós fomos na pizzaria sim, comemos a pizza, mas não aconteceu isso, tá? É só um contexto para vocês entenderem. E, detalhe, Matemática se tornou realidade. as respostas que vocês deram, foram as mesmas que o 6º ano do ano passado deu.
Eles também falaram assim, ah, você comeu mais porque o pedaço da sua é maior. O outro falou assim, não, seu pai comeu mais porque ele comeu 4 pedaços. Duda, muito bem, muito bem, muito bem. Olha só o que que a Duda viu ali, que eu escrevi errada. Muito bem, Duda. Aqui, ó, é 3/6. Eu coloquei 3/3. Duda, muito obrigado. Vamos lá, continuando então. Você tinha feito de propósito para alguém perceber? A cara do professor, é claro que Sério? fez. Tá bom. Porque daí, ó, o que que acontece? Se você tem, eu coloquei ali, ó, 4/8 igual a 3/3 igual a 1/2. Pessoal, o que que é 3/3? Que nós vimos quando o numerador é igual ao denominador. Isso daqui é o quê? Ele representa o quê? Um inteiro. Um inteiro. Então, ele não pode aparecer aqui, porque um inteiro não é igual ao meio. Meio é meio, né? Muito bem, então. Boa percepção aí, Dudinha. Que isso? Minha apostila não tá dobrando a página porque não tem mais aspiral, aí tem que dar uns tapas nela. Coitado. Agora vamos lá, pessoal. Pensa comigo aqui, ó. Nós temos a fração meio. Se eu quiser transformar essa fração meio, vou tirar esse ponto daqui, em 4/8. Porque nós vimos que elas são iguais, né? Nós já vimos isso, não vimos? Que o meio é igual a 4/8 através do desenho. Mas se eu quiser transformar dessa fração para essa, o que que eu tenho que fazer? O que está acontecendo daqui para cá com o numerador e com o denominador? O gravando tá tampando. Tá tampando? Sim. Então, peraí. Deixa eu colocar um pouco mais para baixo. Aqui dá para ver? Aí sim. Nós vimos que isso é igual a isso, tá aqui, a igualdade. Agora eu quero que vocês analisem. Sim, com certeza, Laura, ainda mais cientista. Agora eu quero que vocês analisem o quê? O que está acontecendo no numerador e no denominador aqui? Pensa um pouquinho, o que está acontecendo do numerador e do denominador dessa para essa? É que pegar o exemplo da pizza. Ali tá 1/2, metade. Que nem a gente fez aqui, é igual a 4/8, que também é metade. Tá, isso sim, isso nós já falamos. Mas a resposta agora do que eu estou perguntando é o que a Júlia falou. O que aconteceu, Júlia? Ele foi multiplicado por 4, tipo, 1 Foi vezes multiplicado 4. por 4. Então, se eu pegar o 1 aqui, ó, e multiplicar por 4, vezes 4, vai dar quanto? 4. E se eu pegar o 2 e multiplicar também por 4, vai dar quanto? 8. 8. Então, o que eu fiz na fração em cima, eu fiz também na fração embaixo. Dá uma olhada, se nós pegarmos o exemplo. Se nós pegarmos o outro exemplo que deu igual também, ó, o meio. Eu vou até trazer para cá, ó. O meio deu igual a 3/6. O que aconteceu nessa? O que aconteceu nessa?
Aqui foi multiplicado por 4, em cima e embaixo. Aqui foi o quê? Multiplicado por 3, ó. Multiplicado por 3. Em cima e embaixo. Professor, espera aí uma coisa então. Você falando isso daí, que multiplicou em cima e embaixo por 4, deu 4 oitavos, é igual a meio. Que multiplicado por 3, deu 3 sextos, é igual a meio. E se eu fizer, então, por exemplo, professor, 1 meio igual. E multiplicar por 7. Quanto que vai dar em cima? 1 vezes 7. 7. E se eu multiplicar embaixo? O que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Se eu multiplicar por 7 também, vai dar quanto? 14. Professor, então quer dizer que 7 sobre 14 é também um meio? Sim, também é um meio. Ah, então o que fizer embaixo tem que fazer em cima, professor? Sim. E aí a resposta que você obtiver equivale a essa fração inicial que você tinha. Tá? O que é, Eduardo? O que aconteceu com a Ana lá? Achei que meu celular tinha travado. Ah, o Wi-Fi dela tá ruim. Tá. Pessoal, então vocês entenderam essa parte aqui do que eu estou fazendo em cima eu tenho que fazer embaixo na fração? O que eu faço no numerador, eu faço no denominador? Vocês viram? Entenderam isso? Sim. Sim. Tá? Beleza. Professor, agora, isso daí vale só para multiplicação? Calma, vamos ver se vale só para multiplicação. Se eu pegar, por exemplo, a fração 5 sobre 10. Nós vimos, vocês já entenderam que o que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo, não é? Tá, o que eu faço em cima, nós temos que fazer embaixo. Na anterior, eu fiz multiplicação. Beleza. Professor, eu posso fazer divisão? Pode. Pode. Então, nesse caso aqui, se eu posso fazer divisão, eu vou dividir por quanto em cima? Eu posso dividir por quanto? Por 5. Pode, Júlia. Porque o 5 eu consigo dividir por 5. Que vai dar quanto? Vai dar 1. E o 10 eu vou dividir por quanto? Por 5 também. Por 5 também. Por que por 5 também? Porque é metade? Porque é. Não, mas. O que eu faço em cima, Vou Faz fazer embaixo. embaixo. eu vou fazer embaixo. Então, eu vou dividir aqui por 5 também. E quanto que é 10 dividido por 5? 2. 2. Ué, professor, quer dizer então que 5 sobre 10 também é 1 sobre 2? Sim, também é 1 sobre 2. Tá? Então, 5 sobre 10 é metade também? É metade também. Porque Dá uma pista 5 de é metade de 10? 10? 5 é metade de 10. Sim. Isso mesmo. Tá? Então, professor, quando eu tiver um número e tiver a metade em si, tiver a metade no numerador e o inteiro no denominador, então não vai precisar fazer a conta, só você dizer que é um
1 sobre 2. Perfeita observação. Professor, quando eu tiver uma fração que o número de cima for metade do de baixo ou de baixo for o dobro do de cima, eu já posso concluir que essa fração é metade? Sim. Sim. Então, se você tiver uma fração 500 6 de 12. sobre 1000, quanto que é 500 sobre 1000? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Tá? Calma. Aí sim, Júlia. Nós estamos entrando agora na simplificação. Nós estamos entrando agora na simplificação. E eu vou pegar justamente o 500 sobre 2, porque vocês já perceberam que ele é 1 sobre 2. Ele Não é 1 sobre 2? Em vez de ser 500 sobre 2? Hã? Você disse 500 sobre 2, não é 1 sobre 2? 500 sobre 1000. Vou pegar 500 sobre 1000. Presta atenção aqui, ó. Vou pegar a fração 500 sobre 1000. Você fez alguma coisa? 500 sobre 1000. Tá. Vamos lembrar agora, e nós vamos ter que lembrar, dos critérios de divisibilidade. Lá nos critérios de divisibilidade, nós podemos começar dividindo isso daqui por quanto? Por Que 5? nós conhecemos. Por 5? Podemos por 5. Ó, podemos Por por 8, 2, 4. porque são pares. Podemos por 5, porque termina em 0. 4. Podemos por 10. 10 também. Então, nós vamos por 10, porque o 10 é o maior desses que nós falamos. Então, vamos por 10. Então, eu não vou fazer mais aquela flecha em cima. Eu vou colocar só isso daqui, ó. Ó. Agora, quanto que é 500 dividido por 10? 50? 50. Porque você corta os zeros finais ali. E quanto que é 1000 dividido por 10? 100? 100. Beleza. E agora, eu vou dividir por quanto? 50%. Eu posso dividir por quanto isso? Por 10? Vamos dividir por 5. Posso dividir por 10 também? Posso. Posso dividir por 10 de novo, professor? Pode. Mas vamos dividir por 5 para ver. Dividindo por prolongar. 5, dividindo por 5. Quanto que é 50 dividido por 5? 10. 10. Sim. E quanto que é 100 20. dividido por 5? 20. 20. Vamos dividir por 2 agora? Vamos dividir por 2. Dividindo por 2. Dividindo por 2. 10 dividido por 2. 1. É 5. 20 dividido por 2. 10. 10. E agora? Agora vamos dividir por 5. Dividindo por 5. 5 dividido por 5. 1. 10 dividido por 5. 2. 2. Nossa, professor, que legal! Então, o 500 sobre 1000, É um meio? o 500 sobre 1000, ele é também 50 sobre 100, ele é também 10 sobre 20, ele é também 5 sobre 10 e é também 1 sobre 2. Professor, Oi? no 50 sobre 100, se dividisse por 10, ia dar 1 sobre 2, não ia? Se aqui, ó, se aqui eu dividisse por 10, eu já chegaria em 5 sobre 10. Sim. Eu pularia esse pedaço. Eu posso fazer isso, professor? Pode. Quando você for fazer uma divisão, se você já conseguir um número grande, para que divida em cima e divida embaixo, te ajuda. Por exemplo, vou pegar a mesma fração. 500 sobre 1000. Se dividir por 100, já chega no 5 sobre 10? Muito bem, quem falou? A Duda.
Duda Cardoso. Perfeito. Se você já dividir por 100 aqui, ó, porque o critério de divisibilidade por 100 é o quê, professor? Tem que terminar em 2 zeros. Terminou em 2 zeros. 500 dividido por 100 é 5. 1000 dividido por 100 é 10. É 10. Aí daqui eu vou só fazer essa divisão, ó, por 5 e por 5. Cheguei na onde? Em meio. Tá? Tantas maneiras para chegar ao mesmo resultado, né? Sim, mas aqui, ó, nós estamos num processo um pouco mais longo. Aqui nós já eliminamos esses dois aqui, ó, quando nós dividimos por 100. Tá? Tem mais outros processos? Hã? Tem outros processos? Não, o processo é esse, é o processo da divisão. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, aqui nós demoramos mais e aqui nós fomos mais rápido. Nós pulamos essa parte, porque nós dividimos direto por 100, tá? E aí o que eu quero chamar a atenção para vocês é para esse cara aqui, ó, para o meio. Porque quando dá meio, eu consigo dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor agora? Não. Não. O 2 eu consigo dividir por 2, mas 1 não dá para dividir, então não pode. Então, quando a fração chegar em um momento que você não consegue dividir mais, ela é chamada de fração irredutível, tá? Ela é chamada de fração irredutível. E se dividir por 1 vai dar sempre o mesmo número. E se dividir por 1 vai dar a mesma coisa, então não divide por 1. O que é algo ser irredutível, professor? O que é alguma coisa ser irredutível? Não ter simplificação. Você não consegue reduzir mais, você não consegue simplificar mais. Porque o que nós fizemos aqui foi o quê? Simplificação de frações. Ó, simplificamos as frações. Chegamos ao irredutível, tá? Não sei se vocês estão anotando ou não, mas pode apagar? Não tô anotando. Pode apagar. Não tô anotando. Não, tô anotando. Esqueci de anotar. Pode apagar? Pode. Quero aqui já parabenizar o Eduardo e a Ana, porque, pessoal, olha só a ideia deles, fantástico, fantástico, parabéns, parabéns. A Ana não está conseguindo entrar para assistir hoje. O que o Eduardo está fazendo? O Eduardo pegou o celular dele e está filmando a tela do computador dele. Vocês estão entendendo o que ele está fazendo? Ele está me assistindo na tela do computador dele. Ele, com o celular, ele está filmando a tela do computador e ele está em uma chamada de vídeo com a Ana. Então, a Ana está assistindo do mesmo jeito, só que através da chamada de vídeo do Eduardo. Então, ó, parabéns para vocês. Assim como eu parabenizei a Ana Júlia no começo hoje, que foi lá na avó dela para poder assistir a aula, parabéns ao Eduardo e a Ana por estarem fazendo isso. Então, é o que eu digo. Quando a pessoa quer, isso
Isso que é o que eu falei, que vocês têm que abraçar a causa com nós, professores. Isso é abraçar a causa. Vocês estão se esforçando também para poder assistir, para poder fazer. Isso é abraçar a causa. Parabéns para todos que estão presentes hoje e ao Eduardo e à Ana. Tem 23 Simbora, então. alunos. Simbora. Então, vou pegar uma outra fração aqui agora. 72 sobre 120. Pessoal, se eu falar para vocês aqui, ó, leve essa fração ao irredutível. Oi? A Júlia Maria pediu para esperar um pouco. Tranquilo, Júlia, sem problema. Enquanto isso, eu vou pegar uma água, então. Tá bom, vou pegar uma água enquanto isso. Falou. Já falei pra Caixa, liga minha fundada na Caixa agora, conversa com aquele homem, porque eu já perdi a paciência com ele. Mas eu entendi, falou. Porque quem falei, moço, mas eu já falei pra você, a menina já viu lá, tá tudo certo, tá, e falou, ó, tem prazo até setembro, se você não organizar isso aí, você vai perder. E se não organizar, ainda pode ser só em novembro. Falei, Caixa, olha, a última tentativa, vê lá o que você faz também. Vamos lá, então. Vamos lá. Pessoal, se eu falar assim, leve essa fração ao irredutível, eu estou querendo dizer o quê? Eu quero que vocês levem essa fração para um valor que você não consegue mais dividir em cima e nem consegue dividir embaixo, tá? Então, vamos começar. Por quanto que eu posso dividir tanto em cima como embaixo essa fração, pensando nos critérios de divisibilidade? Por 8? Por 8? Será que dá por 8? Será que dá um pouquinho? Deixa eu pensar. O 72 eu sei que dá por 8. E o 120? Vai dar para dividir por 8? 72. Pessoal? Professora, eu tô anotando. Não estou ouvindo. Professora, eu tô anotando os negócios que você Deixa me... eu fazer aqui. Vamos lá. Por 2, então. Gustavo Minoro falou por 2. Então, vamos começar por 2. Se eu dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, quanto que vai dar? 72 dividido por 2? (36). E o 120 dividido por 2? 60. 60. 60. Agora, o 36 e o 60, eu posso dividir por quanto? 12. Por 6? Posso dividir por 6. Posso dividir por 6. Muito bem, bem visto. Por 6.
Quem falou 12 também dá por 12, mas vamos por 6. 36 dividido por 6. Quatro. Não, 6. 6. E 60 dividido por 6? 10. 10. E agora, o 6 e o 10, eu posso dividir por quanto? 2. Por 2. 2. Por 2. Seis dividido por 2? 3. 3. 10 dividido por 2? 5. 5. 5. E agora? Eu consigo dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo? Não. Não. Se eu for dividir por 3, o de cima eu divido, mas o de baixo não dá. E se eu for dividir por 5, o de baixo eu divido, mas o de cima não. Então, essa daqui é o irredutível? Sim. Sim. Então, essa daqui, ó, fração irredutível. Fração irredutível, tá? Pessoal, Professor, oi. na prova você poderia fazer um exercício tipo, faça a fração ter o resultado 6 por 5? Tipo Não. isso? Sim. O exercício que eu vou pedir é para levar o irredutível. Não importa como você vai levar. Aqui, ó, quando ficou 36 e 60, alguém falou 12. Você pode. É igual nós fizemos a do 500 e do 100. Do 1000, do 500 e do 1000. No primeiro não foi um processo mais longo? E depois no outro não foi mais rápido? Mas as duas Sim. chegaram a meio. E meio era o irredutível. Então eu vou pedir para levar o irredutível. Agora, se você for por 2 aqui, ó, que nós poderíamos por 2 de novo, e por 2, não tem problema, mas eu vou pedir para levar ao irredutível. Porque daí, no irredutível, você só tem uma resposta, tá? Beleza? Então, ó, Sim. a fração 72 sobre 120, 72 sobre 120, ela é equivalente a 3/5. 72 sobre 120 é equivalente a 3/5. Tá certo? E aí o que nós realizamos para chegar na equivalência é a simplificação. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Eu tinha, agora acabei esquecendo. Ah, lembrei. Professor, e quando for fazer tipo 72 vezes 2? Não é simplificação, é o quê? Ah, tá. Se ao invés de você dividir, você tem lá 72 sobre 120 e você não dividir, você multiplicar. Você multiplicar por 2. Se multiplicar por 2, então, 72 vezes 2 vai dar 144. 120 vezes 2, 240. O que é isso? Eu não estou simplificando agora, mas eu encontrei uma outra fração que é equivalente a 72 sobre 120, que é o 144 sobre 240. Ele é equivalente também a 72 sobre 120. Ah, então isso daí é fração equivalente? Sim. Ó, essa fração é equivalente a 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 essa daqui é Elas são equivalente iguais, não iguais, mas elas são equivalentes. Elas representam, é isso que eu falei para vocês, elas representam a mesma coisa, só estão escritas de forma diferente. Todas essas frações aqui representam o quê? 3/5. Todas elas representam 3/5. Então, quando for
Vezes vai ser equivalente. Quando for dividido, vai ser simplificação? Sim, você está simplificando, mas também você tem uma fração equivalente no momento que você simplifica. Para nós não vamos ficar aumentando a fração. A ideia nossa é diminuirmos a fração para trazer ao irredutível. Tá? Entendi. Agora entendi. Tranquilo, Júlia, sem problema. E, pessoal, eu vou falar de novo para vocês quando vocês me perguntam, que eu vi alguma pergunta aí para cima, se era para anotar ou não. Eu vou falar de novo. Você é uma pessoa que só de olhar hoje sem anotar nada, você vai lembrar? Não. Então, se você não vai lembrar, depois você tem que anotar. Não tem nem que me perguntar isso. Isso aqui é como se eu estivesse passando lá no quadro e você tá copiando no seu caderno. Professor, eu Ou no anotei aqui no caderno, cantinho ou da na apostila. apostila. Hã? Professor, eu anotei no cantinho da apostila, só que é Sim. diferente do seu Ou no exemplo. caderno, ou na apostila, mas vocês têm que anotar. Tem que anotar que no dia que for estudar, só de ler a apostila você não vai conseguir. Verdade. Olha lá, a Ana vai anotar no diário, depois vai passar limpo, tranquilo. Hã? Ô, professor, o meu caderno, ele é junto com o caderno de português, porque eles são um caderno de 2 matérias, alguma coisa do tipo. Daí eu tive que levar meu caderno de português pra escola, então meu caderno de matemática tá na escola. E o que tem? Olha o que a Ana Júlia acabou de falar. Professor, eu estou Sim, eu tô anotando fazendo no diário da escola porque eu esqueci meu caderno em casa, depois eu passo limpo. Então você anota num lugar e depois passa limpo. Podia pegar o caderno. Professor, ele também dá o 72% e 20, dividir por 12 já vai direto para o 6/10. Se dividir por 12 já vai direto. Então, professor, eu posso dividir direto quando eu conseguir ver? Pode. Vai ser muito mais rápido para você, tá? Então, você pode. Eu estou fazendo aqui por pouquinho para vocês verem o que acontece. Mas você pode ir direto sim, tá? Eu te falo mais, Duda. Se você dividir direto por 24, ela já sai dessa daqui e vem para essa. Se você dividir direto por 24, você sai dessa e já vem direto por essa. A gente vai poder fazer isso no trabalho? Professor, Oh, peraí, quem falou primeiro aí, negócio de trabalho? A gente vai poder fazer isso no trabalho? Sim. Se você conseguir a divisão direta, pode. Desde que o número que divide em cima divida embaixo, você pode. Fala, Laura. professor, Oi. para que servem as frações equivalentes? Para que servem as frações equivalentes? Dependendo da situação que nós estamos trabalhando, você vai ter lá uma fração 72/120. Você vai trabalhar, Enzo, para mim está focado normal aqui, porque quando desfoca aqui, eu sei que desfoca mesmo, deve ser a sua internet. Alguém confirma aí? Está desfocado para todo mundo? Pra mim tá normal. Sim, professor, para mim tá desfocado também. Não, aqui para mim, porque quando desfoca mesmo, desfoca para mim também. Aí, melhorou. Tá, mas enfim. Para que servem as frações equivalentes, então? Dependendo da situação que nós vamos trabalhar daqui para frente, né, nos anos daqui para frente, você vai ter valores grandes. E o que é mais fácil? Você trabalhar com as contas com números 72 e 120 ou 3 e 5? É melhor você fazer 72 e 120? uma fração, é melhor você trabalhar com os números 3 e 5, a fração 3/5, que ela é uma fração menor. É mais fácil os cálculos com elas. Isso aí, exatamente. Tá? Ô, Duda. Então a fração redutível não é. Pode falar, Laura. A fração equivalente serve para que na hora que você foi falar travou?
Porque é mais simples nós trabalharmos com uma fração 3/5 do que trabalhar com 72 sobre 120, porque são números menores. Os cálculos ficam mais fáceis. Entendi. Duda, Oi. Duda, você falou assim que dos 72 sobre 120, se dividir por 12, não foi o que você falou? Aham. Se dividir por 12, vai para onde? Vai direto para onde? Pro 6 sobre 10. 10. Olha que legal. Você está falando em dividir por 12, né? Sim. Então, nós fizemos desse daqui, né, direto para esse daqui, não foi? Aham. Tá. Desse direto para esse, nós tivemos duas divisões, não tivemos? Uma divisão por quanto? Por 2. Por 2 Por 6. e uma divisão por 6, para chegar nesse daqui. E quando nós dividimos por 2, nós já chegamos direto, né? Aham. Se você multiplicar 2 vezes 6, dá quanto? 12. O 12, Uhum. tá? Por que que eu falei que por 24 vai direto? Porque 2 vezes 6 é quanto? 12. E 12 vezes esse 2 aqui é quanto? 24. 24. Então, por isso que vai direto. Mas isso é coisa que a gente consegue ver depois que faz essa divisão, tá? Não adianta vocês tentar fazer isso antes, que não dá, não. Tá? Uhum. Só estou mostrando o porquê que se fizesse por 12 direto, dava. Porque primeiro nós passamos por uma divisão de 2 e uma divisão de 6. E 2 vezes 6 é o 12, tá? Aham. Vamos lá, então. Página 172. Pode começar a fazer as atividades aí. Escreva outras outras frações equivalentes a 3 de 5 multiplicado no numerador. A gente acabou de fazer? Não, na página 171, né? Tá assim, ó, escreva outras frações equivalentes a 3/5, multiplicando numerador e denominador por um mesmo número. É isso aí, é aquilo que você estava me perguntando naquela hora, Laura. Você falou assim, professor, mas o que é a fração equivalente, então? Foi quando eu peguei o 72 e o 120 e multipliquei por 2, foi para 144 e 240. Então, pega ali o 3/5 e multiplica por outros valores, tá? Fica a critério de vocês. Por exemplo, ó, eu vou pegar o 3/5 e vou multiplicar por 5 em cima e por 5 embaixo. Eu vou ter uma fração equivalente a essa sendo 3 vezes 5, 15, e 5 vezes 5, 25. Posso pegar o 3/5 e multiplicar por 4 em cima e 4 embaixo. Eu vou ficar com 12 sobre 20. Professor, pode fazer isso repetidamente? Tipo, 3 sobre 5, dividir por 5, aí depois dividir por 5 o 15 sobre 25. Pode ou não pode fazer esse exercício? Pera aí, fala de novo. Pegar o 15 sobre 25 e multiplicar por 5 de novo. Pode, Pode você vai criando frações equivalentes. Aí você está saindo do irredutível e está aumentando ela. Você pode, mas não tem o porquê fazer isso. Tá bom. Só pra treinar, né? Não, mas os treinos nossos serão na divisão, de levar o irredutível, sempre simplificar. Então vai lá, fazendo lá na página 172 agora as atividades lá. Número 1, vou ler com vocês, ó. Considerando cada figura um inteiro, dividido em partes iguais, escreva 3 frações equivalentes para representar a parte pintada de azul em relação ao total de partes de cada item. Tá, olha para o exercício 1. Qual é a fração que representa a parte pintada?
No exercício, na letra A, 2/3? 1/3. 1/3, isso. Então, apagando aqui. Apagando aqui. Vamos lá, na letra A, então. A página 172. Exercício 1. Letra A. A fração que nós temos é 1/3, não é? Ele quer outras duas frações. Ele quer outras duas frações equivalentes. Então, você pode multiplicar por 2 em cima e embaixo. Vai dar quanto? 2/6. E depois você pode multiplicar por 2 de novo. Multiplique por 2 de novo. Vai dar 4/12. Tá? Beleza? Então, o que é para ser feito nesse exercício para fazer o que você acabou de fazer no quadro? Mas vamos só melhorar isso daqui, então. Vamos só melhorar isso daqui. Eu fiz, então, a primeira. Eu encontrei uma fração equivalente, que é 2/6, porque eu multipliquei por 2. Depois vocês vão pegar 1/3 de novo, e multiplicar por outro valor. Por exemplo, por 3. Vamos pegar uma outra fração equivalente aqui, que vai dar o quê? 3/9. Tá? Então, é isso que é para vocês fazerem. Não é para fazer quantas vezes? 2. Ó, encontrei duas frações equivalentes aqui, ó. 1/3 tá aqui e encontrei duas equivalentes. Façam isso na B, na C. Eu tô aqui, tá? Tô só sentado porque a minha perna tá doendo. Não é melhor, vou ficar sentado aqui no... Agora sim desfocou para mim. Aí, tô aqui. Ô Luiz, dá uma apertadinha, faz do ladinho ali, cara. Faz do ladinho ali. Pode fazer a 172, 173. Professor, por que na C tem 2 estrelas? Na C... Porque não é para fazer com a fração mista? Na forma mista, professor? Na verdade, ali não é uma fração mista, né? Não vamos utilizar a fração mista. Nós vamos utilizar a fração imprópria. Né? Imprópria? É a imprópria ali, porque daí a mista não dá para você fazer isso. Nós vamos utilizar a imprópria. Que Por que não dá? vai ser 7/5. Não dá para fazer isso ou a gente ainda não aprendeu como fazer? Não. Não fazemos com a fração mista. Ah, é regra da matemática. Beleza.
mãe tá lavando roupa, verdade. Professor, não entendi como é que se faz a 2. Tá. O pessoal que tá fazendo as outras aí, só presta atenção na explicação da 2 aqui, rapidinho, tá? Veja o que dizem os integrantes de uma equipe após terminarem um jogo. Fiz 5 sobre 25 do total de pontos. Fiz 12 sobre 30 do total de pontos. Fiz 2/5 do total de pontos. Laura, essa já é uma situação onde nós vamos utilizar a simplificação de fração, por exemplo, tá? Por quê? Se você olhar o 5 sobre 25, o 12 sobre 30 e o 2 sobre 5, qual dessas frações já está no irredutível? 2 sobre 5? 2 sobre 5 já é irredutível. A pergunta ali na letra A é a seguinte: dentre esses integrantes, quais fizeram a mesma quantidade de pontos? E aí? Para mim descobrir quais fizeram a mesma quantidade de pontos, eu vou ter que levar todas ao irredutível para ver quem marcou a mesma quantidade de pontos que quem já está no irredutível, entendeu? Então você vai ter que levar os dois ali para o irredutível. E como que eles fizeram pontos se os total de pontos são diferentes? O da Mariana 25, o do Gustavo 30. Não entendi isso. É por isso que nós falamos equivalentes. Eles são iguais, mas estão escritos de formas diferentes. Primeiro você vai ter que simplificar ali o da Mariana e o do Gustavo e levar o irredutível para ver qual que tem a equivalência com a Aline. Por quê? Equivalente significa o quê? São iguais, mas escritos de formas diferentes. Meu pai comeu 4/8 da pizza. Eu comi 3/6 da pizza. Mas, na verdade, nós comemos a mesma coisa. Só a pizza dele estava dividida em mais pedaços. Mas ambos comemos a metade das pizzas. Nossa, que difícil. Não, você vai ver que não é, não. Aprendeu isso ano passado, Letícia? Aí, ó. Legal. Tá, vamos analisar a B agora então, Júlia. Sabendo que ao todo foram feitos 40 pontos, quantos pontos cada um desses integrantes fez? Aí, pessoal, a hora que você encontrar o irredutível das frações, você vai ficar com aquela situação assim, ó. Por exemplo, o da Aline, que já está no irredutível. 2/5 de 40. O que nós fazemos aqui mesmo? O que o D vira?
Nós fazemos fazemos 2 vezes 40, depois os 5, como não tem nada embaixo, adiciona 1. Nós vamos fazer 2/5. O D vira vezes 40. Você faz 2 vezes 40, que vai dar 80. E embaixo você repete os 5. Aí depois você realiza essa divisão. Aí realizando essa divisão, você tem a quantidade de pontos que a Aline fez. Oitenta vezes 5 vai dar 40. 80 vezes 5 vai dar 40. 80 dividido por 5. 80 dividido por 5 vai dar 40. Mas 80 dividido por 5 dá 40? 80 dividido por 2 dá 40. Não! Confundi. R$ 320? Ah, vezes 5, Eduardo, entendi. Mas aqui é uma divisão. Pode falar a resposta de quanto que vai dar? Ou não? Vai dar 16? Tem que fazer isso com cada um? Sim, com cada um deles. Ok. Falta 15 minutos. Está certo. Professor, o Eduardo Emiliano quer que você explicar de novo. Vamos lá. Na verdade, eu já vou até resolver a 2, então, com vocês. Vamos lá. Ó, na número 2. Na número 2. Nós temos lá a Mariana. A Mariana fez 5/25. 5 sobre 25. Vamos levar para o irredutível isso daqui. Opa, agora desfocou. Vamos levar para o irredutível esse 5 sobre 25. Me ajuda aí, Eduardo. Eu vou dividir por quanto? Por 5. Vou dividir por 5. Vou dividir por 5. Por 2 não dá, nem o 5 e nem o 25 não dá para dividir por 2. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 25. 5.
5. Perfeito. Agora, nós vamos ver do Gustavo. Ele fez 12 sobre 30 dos pontos. 12 sobre 30. Eu vou dividir por quanto? Esse 12 e o 30. Eu posso dividir por quanto eles? Por 2? Por 2. Por 2. Vai dar quanto? 6 sobre 15. Tá no irredutível? Não. Então eu posso dividir por quanto? 3. Posso dividir por 3. Quem que tá falando? A Duda. Ah, eu não conheço as vozes por aqui ainda. Então vamos lá. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. E a Aline é 2 quintos. Dá para dividir? Dá para simplificar o 2 quintos? Não. Não. Se analisarmos agora 2 quintos, 2 quintos e 1 quinto, a pergunta é, dentre esses integrantes, quais fizeram a mesma quantidade de pontos? Quem fez a mesma quantidade? Gustavo e Aline. Gustavo e Aline fizeram a mesma quantidade de pontos. Aqui, ó, 2 quintos. Tá. Então, professor, vai... Hã? Então, a minha resposta ficou assim. Gustavo é equivalente a Aline, tá certo? Não. Aí você não precisa falar que é equivalente. Nós sabemos que é equivalente o 12 sobre 30, é equivalente a 2 quintos, mas você não precisa escrever que é equivalente. Você vai escrever que Gustavo e Aline fizeram a mesma quantidade de pontos. Então, se escrever isso na prova vai estar errado? Não, não vai estar errado, mas não é assim que nós vamos escrever. Não é a maneira certa. Tá? Não é a melhor maneira para se escrever. Porque nós sabemos que esse é equivalente a esse, que é equivalente ao da Aline. Mas você vai falar que eles fizeram a mesma quantidade de pontos. Aí a letra B. Sabendo que ao todo foram feitos 40 pontos. Quantos pontos cada um desses integrantes fez? Então tá. Na letra B, nós vamos fazer, vou colocar aqui, tá? Depois eu faço um com vocês novamente. Na letra B, ele quer saber quantos pontos cada um fez. Então, Mariana, primeiro a Mariana. Qual que é a fração que a Mariana fez de pontos? 1 por 5. 1 quinto. 1 quinto. Então, nós vamos ter 1 quinto de... Olha o D aqui, ó. 40. 1 quinto de 40 vai ser quanto? Lembra que eu falei? Que eu falei quando é 1 aqui em cima, aqui vai ficar 40 dividido por 5. Quanto que vai dar? 40 dividido por 5. Isso aqui é uma fração, uma divisão, pessoal. Vamos? 40 dividido por 5. 40 dividido por 5? Aqui, ó. 40 dividido por 5. 8. Aí. Beleza. Isso para Mariana. Aí, Laura, respondendo novamente uma pergunta que você fez agora há pouco. Professor, mas por que, então, trabalhar com as frações equivalentes, levar para o irredutível? Imagina se eu tivesse que pegar essa fração aqui, ó. 5 sobre 25... de 40. Qual que é mais fácil eu trabalhar com os cálculos, pessoal? 1 quinto ou 5 sobre 25? 1 quinto. 1 quinto é mais fácil de você trabalhar. Porque aqui, ó, 5 vezes 40, isso aqui ia dar 200. Depois você ia ter que dividir 200 por 25. São números maiores. E 200 dividido por 25 vai dar 8 também, tá? 200 dividido por 25 dá 8 também. Afinal de contas, essas duas frações são equivalentes, então a resposta tem que ser o mesmo. Tá. Encontramos a da Mariana. Agora nós vamos ver do Gustavo.
Professor, Oi. a do Gustavo eu fiz de 12 por 30 de 40. Perfeito. Quanto que deu, Laura? Eu não acabei ainda. Termina Também ela não aí, tive. então, rapidinho. Daí eu já passo aqui. Termina ela. Tá bem. Ana Clara está assistindo pelo vídeo do Eduardo, Ana Júlia, Ana Lívia e Beatriz. Chamada, pessoal. Ana Júlia, Ana Lívia e Beatriz. Ana Júlia ali. Ana Lívia e Beatriz. Ana Lívia tá aí? Ana Lívia não. Beatriz. Beatriz tá aí? Beatriz. 160? 160? Por que 160? Ou é 16? 16, né? Ah, Você colocou um zero a mais. eu tava com dúvida se eu ia colocar ou não colocar o zero. Eu cortei o zero do 30 e cortei o zero do E 80. agora presta atenção, Laura. É, Agora olha aqui. Você fez com 12 sobre 30, né? sim, Você teve que multiplicar 12 vezes 40 e depois dividir o resultado por 30, não foi? sim, Tá, chegou a 16. 12 vezes 40, você ia ter que montar aquela continha assim, ó. Vai dar, sabe, uma continha maior e tal. Agora, se eu utilizar sim, o irredutível dela, que é 2/5, 2 vezes 40, 80. 80 dividido por 5, 16. Viu como é mais rápido? Entendeu? sim. Tá? Podia ter feito desse jeito e acaba mais rápido, né? Não tinha pensado nisso. Agora, eu preciso fazer da Aline, pessoal, a quantidade? Não, é a mesma coisa Não, do Gustavo. Não preciso, porque a da Aline é a mesma do Gustavo. Então, Aline, 16 pontos também. Tá? Deixa eu terminar a chamada agora, então, enquanto vocês vão fazendo outra ali. A Beatriz também não está por aí, então? Não. Tá. Camila Balduino, Camila Santana, Eduardo Casagrande e Eduardo. Presente. Tá, peraí. A Duda tá ali, Eduardo Vinícius, Eduardo Emiliano, tá. Duda, Eduardo Vinícius, Eduardo Emiliano. E a Camila Santana tá aí também, né? sim, é a Mônica Santana. Mônica. Tá faltando só a Camila Balduino, desses que eu chamei. Não, Camila, ele ainda tem que corrigir a A. Elisa, Emanuele, Enzo e Gabriele. Elisa não tá hoje, cadê a Gabriele? Gustavo, Professor, a internet da Gustavo Ana Minoro, Júlia Gustavo Bren, Gustavo Minoro, tá ali. Isabela, Júlia e Cauane Mariano. Mariane. Presente, Júlia. Júlia. Cauane Mora. Não tá. Laura, Letícia e Luiz. presente. Laura, Letícia e Luiz. Não, Enzo, falta 5 minutos ainda. Luísa, Miguel e Nicole. Miguel. Luiz, Luísa, Miguel e Nicole. Tá, todos aí, ok. Pedro, o Rafael tá aí.
E os Pedros, Sol Durante. Rafael, Ricardo e Yudi. Rafael, Yudi, Ricardo. Beleza, perfeito então. Ótimo. Sim, eu vi, Letícia, eu vi. Por que vocês querem tanto ver onde fica a minha câmera? Eu já mostrei para vocês outras vezes. É eles, eu não quero nada. Eu também quero um pouquinho. Só pra ver se mudou o lugar, sabe? Não, tá a mesma coisa. Vou mostrar para vocês então. Cadê? Tô vendo nada. Só tá vendo o Guilherme usando Diego Quadros. Só o seu nome. Guilherme Zambiano, Quadros, está participando. Ele saiu da reunião agora. Zambiano. É verdade. Como é o nome dele? Zambiano. Como estão aí, Duda? Estão me vendo agora? Não. Eu tô pelo meu Sim. celular. Desfixa a tela do meu Tô lá, que é o... vendo. Estão me vendo? Tô vendo. Ó, Sim, tô tô pelo meu vendo. celular agora, ó. Gravando. Gravando, vendo. quer dizer. Estão vendo, né? Sim. Yes. Tá. Eu vou virar a câmera para vocês verem, então. Aqui. Tá do mesmo jeito, ó. Que legal. Uma mesa, a cadeira, um puff, que era da sala, agora ele faz parte daqui. O meu computador, que fica aqui em cima. Você não tem medo dele escorregar e cair? Essa é a minha câmera, minha webcam. E essa Nossa, que cadeira aqui pequeno. eu uso para mim sentar assim nela. Fica assim, ó, dá aula de chinelo. Minha bike ali. Vai. Aí, ó. Cuidado pra fazer pra não E aqui? roubar, hein? E aqui Coberta? porque se não tiver essa coberta aqui, entra claridade por aqui e vai no quadro. Que aqui é um todo, ó. Uhum. Entenderam? Você mora onde, professor? Eu moro no Calimã. Onde fica o Calimã? Eu tô com No fome. Calimã, o Calimã fica perto da... Vamos colocar assim, para trás do hospital. Atrás do hospital? Para trás do hospital. O hospital aquele perto do bosque? Isso. Ah, Agora eu sei. Você deve morar perto da casa da minha avó. Quem é sua avó? Dejanira Cardoso Gordinho. Quem? Você conhece o pai do meu pai? Pera aí, quem tá falando? A Duda. Duda Cardoso. Duda Cardoso. Tá. O pai do seu pai? Quem que é o pai do seu pai? Ele mora na frente do bosque. José Cardoso Filho, o nome dele. Professor, Nira? Nira? A sua avó é a Nira? Sim. Ah, tá. Sei sim. Sei sim. Professor, Oi. o Bren disse que se ele sair é porque a internet dele caiu. Não, mas já tá na hora também. Já deu 11h56. Então, ó, beijão. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tamo junto. Um abração. Tchau. Que já foi. Não, tá aí.